espinho da carne de Paulo. Essa eu vou revelar agora. Abra a sua Bíblia aí. Enquanto você está aí junto comigo, eu quero te agradecer por estar aqui fazendo parte desse bate-papo de hoje e agradecer também aos irmãos que estão colaborando para que essa pauta aconteça. Pegue a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler um texto bíblico aqui que fala sobre o espinho na carne de Paulo, que o pastor Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, falou sobre uma palavrinha grega chamada infectum. Eu já vi o pastor reverendo Augusto Nicodemos falar sobre isso muito bem na Semana Teológica, aqui em Venda da Cruz, em São Gonçalo, na divisa entre São Gonçalo e Niterói, daqui pertinho do Barreto, mas ainda há coisas que estão no texto que a gente precisa observar. E o nosso irmão pede para a gente falar o que era o espinho na carne de Paulo. Abra a sua Bíblia aí. Falando de Bíblia, enquanto os irmãos pegam a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, eu quero agradecer mais uma vez ao irmão Eliseu Geir, ao irmão Antônio Teodoro, o irmão José Conceição, que hoje estão colaborando com a gente de forma financeira. Fizeram o Pix. Você pode também doar aqui para a gente, através do nosso QR Code, que está na telinha aí da nossa chave Pix, que é doarparafb@gmail.com. Nós temos alguns projetos para colocar aqui no nosso canal, algumas coisas para a gente poder, porque isso aqui me gera um custo. Nós não estamos aqui solicitando uma oferta para revelar. Não, eu vou orar por você e eu vou revelar. Não, mano, a gente não faz isso aqui não. A gente não inventa, a gente não constrói nada que Deus não mande a gente fazer. Se Deus falar, amém. Se Deus não falar, eu vou ficar quietinho na minha. Eu só quero agradecer a generosidade dos meus irmãos. Você pode fazer como eles. Você pode apontar aqui para a tela da sua televisão aí na sua casa e você escanear o QR Code ou usar a nossa chave Pix, doar para fb@gmail.com. E doar uma colaboração para nós aqui, para mantermos a nossa programação no ar. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos os que estão chegando agora. Qual era o espinho na carne de Paulo? Pegue a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a visão de Paulo. É em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, grife esse versículo. Verso de número 7 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, vírgula, a saber, vírgula, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Verso 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. Irmão, eu não sei de que maneira o espírito maligno se revelava e se manifestava na direção de Paulo e o esbofeteava. Esse era o espinho na carne de Paulo. De forma nua e crua no português, como está traduzido para nós. Tem gente que fala que era um espinho, que o espinho na carne de Paulo era uma dor de cabeça que ele sentia. O outro já falou lá que Paulo se apaixonou por uma mulher, mas ela era irmã de Estevão, que ele consentiu na morte de Estevão, que morreu apedrejado e por isso ele não teve coragem de se aproximar dela. O outro tentou fazer um arrazoado, deu uma cambalhota no texto e assassinou o texto. Eu fico com o texto de forma simples e clara.
nós não podemos falar daquilo que a Bíblia não está falando. O que a Bíblia está falando é que um mensageiro de Satanás se apresentava para ele e o esbofeteava a fim de que ele não se gloriasse. Ou seja, algo funcionava na vida de Paulo como um freio para que ele não quisesse se colocar como maior que o outrem. Algo se apresentava para Paulo para ele não se achar melhor do que outro, e isso o afligia. E o diabo, irmão, tem muitas formas de se manifestar, ele não precisa entrar no corpo da pessoa. Ele pode se apresentar de muitas formas e de muitas maneiras. E o mais detalhado da história é que até o diabo funciona com um fim e com um propósito. Pastor Paulo, vê o que você vai falar para não soar como som de heresia. Sim, esse espinho na carne foi posto pelo próprio Deus para que Paulo não se exaltasse. Ora, você já leu Mateus capítulo de número 4? E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Está na Bíblia, irmão. São textos que são complexos. Pedro já dizia que Paulo foi levantado para assuntos tão complexos. E eu quero agradecer ao irmão Gilson Araújo, que tem o mesmo sobrenome que o meu, né, que enviou a pergunta aí. Qual era o espinho na carne de Paulo? O mensageiro de Satanás, que se apresentava para ele não se exaltar. Ele viu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não era lícito falar, e por essa igreja ser uma igreja tão resistente ao seu apostolado, ele tenta falar dele mesmo dentro de uma linguagem como se fosse uma outra pessoa. Eu cheguei a ouvir uma vez o pastor Gilmar Santos dizer que Paulo aqui foi um falso humilde. Não, Paulo não foi um falso humilde. Paulo estava contando aquilo que lhe permitido. E Paulo, para não causar um escândalo maior na igreja, ele vai contando conforme ela suporta ouvi-lo. Veja, porque essa igreja, a primeira carta que ele enviou para ela, eles sumiram com essa carta. Eles têm resistência ao apostolado de Paulo. Aí Paulo tem que fazer uma defesa do seu apostolado e dizer que tem um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Está no texto. Está aí.